Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé, que está em paz com Deus, perfeita paz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, que é o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ainda que o sistema enfermo, mentiroso, falso evangélico diga que os nossos pecados não foram perdoados totalmente. Foram, porque está escrito Hebreus 10:14, que Deus em Cristo, puro, único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. Creia, eu creio, eu fico com Deus e a verdade da sua palavra revelada pelo Espírito. E rechaço todo e qualquer pensamento contrário que vem do sistema podre, enfermo do falso evangelho. Creia em Cristo e como diz as Escrituras. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos ainda falar a respeito da nossa primeira ressurreição versus batalha espiritual. A palavra em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, afirma que nós somos participantes com Cristo da sua primeira ressurreição. Primeira ressurreição que nos dá a graça de participarmos com carne e sangue. Da segunda ressurreição, não. A segunda ressurreição teremos um corpo glorioso igual ao de Cristo. Então, Gisele, a palavra diz que nós participamos da primeira ressurreição e com Cristo já estamos reinando 1000 anos, sim. Estes 1000 anos não se refere a um tempo específico humano, ou humanamente falando, mas se refere a um intervalo por Deus estabelecido da subida de Cristo até a sua segunda volta. A Bíblia chama este tempo de 1000 anos, que é a dispensação do governo e reinado de Cristo, como afirma Mateus capítulo 28, 18, quando Cristo aparece aos seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Reinado de Cristo ali começa. E começa com ele também os que participam da primeira ressurreição. E como eu recebo, Gisele, esta primeira ressurreição? Recebe no tempo de Deus, por ser um eleito de Deus, ouvindo o evangelho da sua salvação. Diz a palavra em Efésios capítulo 1, versículos 13. Anote e vá estudar, para que você tenha a certeza de que você e eu aqui somos bem-aventurados por participarmos da primeira ressurreição de Cristo. Então, também Efésios capítulo 2, versículos 1, diz que estávamos nós mortos em delitos e pecados. Deus nos deu vida. E no versículo 6 de Efésios 2, diz que juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez sentar em lugares celestiais. Então, nós participamos sim da primeira ressurreição e com Cristo estamos sim reinando estes 1000 anos, ou seja, a dispensação do governo de Cristo e reinado de Cristo e sua igreja, como revela as Escrituras. E hoje eu quero aqui falar um pouco a respeito de Apocalipse capítulo 6, versículos 2, que o sistema enfermo, mentiroso e falso teólogo atribui este versículo ao anticristo, dizendo que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 3:2 é o anticristo. Impossível, porque a palavra deixa bem claro
que este cavaleiro do cavalo branco recebeu uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. E a minha pergunta é: onde você encontra nas Escrituras o diabo vencendo Deus e ainda vencerá? Não existe. A palavra deixa bem claro que ali se trata de Cristo, com seu reinado de 1000 anos, a dispensação deste governo. E diz a palavra que ele não está só, ele tem mais 4 cavalos atrás dele, que é os cavalos do juízo de Deus sobre toda a terra. A Bíblia chama em outras passagens de os maus juízos de Deus. E a palavra também ali revela que este cavaleiro, ele já venceu a morte, venceu o pecado e continua vencendo, porque ainda é tempo de manifestação de uma batalha espiritual. Veja Apocalipse capítulo 17, 14, que diz que há um sistema maligno, há um sistema perverso que peleja contra o Cordeiro. A palavra diz: o Cordeiro vencerá, porque ele é o que? O Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, e vencerá também os chamados fiéis eleitos que se acham com o Cordeiro. Então, é Cristo ou não é Cristo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6:2? Sim, é Cristo. A palavra também nos revela que nesta batalha, ou nesta manifestação da primeira ressurreição, Deus não nos deu ainda vestes brancas. As vestes brancas vai ser nos dada e manifestada na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, Deus nos deu foi a armadura dele mesmo, que é o próprio Cristo. Efésios 6, 10 em diante. A palavra diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. E ali revela todas as peças da armadura, desta armadura para o perfeito e vencedor combate que pertence a Cristo e a sua igreja. Em Romanos capítulo 8, 37 diz que Deus em Cristo já nos fez em todas as coisas mais do que vencedor, porque nós estamos com Cristo, cavaleiro do cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Nós estamos em uma constante batalha espiritual. Afirma também 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 em diante, que diz: embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando o sofisma e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Gisele, Apocalipse 6:2 não se refere ao anticristo? Não, nunca se referiu. É porque muitos esquecem que estamos vivendo tempos de apostasia, tempos de falsos profetas, onde eles usam a própria Escritura para distorcer e negar as verdades ao povo de Deus, levando o povo de Deus a uma falsa consciência de que Cristo ainda não os ressuscitou, ou seja, não lhes deu ainda a primeira ressurreição, sendo que o Evangelho é as portas da primeira ressurreição. Efésios 1:13 afirma dizendo: em quem vós também, depois que ouviste a verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste o que? Selado com o Santo Espírito da promessa. E a palavra diz que este selo é justamente o próprio Cristo em nós. João 17:14, João 14:17 diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e não o conhece. Vós o conheceis e ele habita convosco e estará em vós. Cristo está em nós. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. A afirmação de Paulo tem que ser a afirmação de todos os que crê. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu estou revestido de toda a armadura de Deus, estou com ele batalhando a fé, batalhando
pela fé, a fé evangélica, como afirma Filipenses 1:27 em diante. A palavra deixa bem claro que nós estamos revestidos da armadura de Deus, que é o próprio Cristo. Estamos em uma peleja constante todos os dias, dia e noite, porque Cristo está em nós, nós com Cristo somos um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, 17 afirma esta verdade, e nós estamos nesta peleja, pelejando e vencendo, porque Cristo saiu vencendo e para vencer, e também com Ele estamos como igreja que conhece estas verdades, crê nestas verdades e glorifica a Deus crendo nestas verdades, também participa como mais do que vencedor nesta batalha, sabendo que haverá um tempo que tudo chegará ao fim, diz a palavra, e o próprio Cristo, que é o próprio Deus, entregará a manifestação do seu reino como filho ao Pai. Isto está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos, na próxima semana, tratar a respeito de como se deve batalhar a batalha da fé evangélica, não lutando contra a carne e sangue, porque nós estamos em uma posição espiritual com Cristo, participando com Ele da sua primeira ressurreição. Creia e em Cristo vença e vença, porque Ele já nos fez em todas as coisas mais do que vencedor. Romanos 8:37. Creia, Igreja de Cristo, participante da primeira ressurreição e que reina com o cavaleiro do cavalo branco, vencendo e vencendo para a glória de Deus. Creia, graça e paz.